Aí nessa sexta-feira de calor em Curitiba. Muito bem. Sextamos, gente. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante que eu já venho falando, né, há alguns dias e que está até já começando a ficar batido, mas é que veio um boom agora aí desse uso das tecnologias, o uso do celular, com a questão da lei que vai proibir o uso nas escolas, isso mesmo. Então, hoje eu tenho o privilégio de estar, pela primeira vez no ano que a Dona Bonita apareceu aqui, estou com Dona Dani Bassetti para falarmos sobre a nomofobia, né? Então, vocês vão já descobrir o que é. Primeiro eu vou dar as boas-vindas para Dani, passar um pouquinho aqui a palavra para ela fazer o inicial aí, dizer como é que estão as coisas e já iniciamos o nosso tema de hoje. Então, né, gente, é um prazer estar aqui novamente com a Ana, mas na rádio eu já vim um pouquinho antes, né? É no programa da Ana que as agendas não estavam conciliando, mas aí, graças a Deus estamos aqui de novo para levar um pouco mais de conhecimento, esclarecer coisas que precisam ser esclarecidas, né? Nessa jornada de maternar, paternar nas escolas, né? Para as educadoras de escola, que também é importante, não adianta a gente só acolher a família e esquecer da outra ponte, que são os educadores lá, né, que enfrentam os seus leõezinhos e leõezinhas todos os dias. E bora lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa palavrinha tão, né, descabida. O que é esse negocinho de nomofobia? Falamos até juntas, gente. Olha, veja como que nós estamos conectadas. E isso assim, mesmo. Eu dando uma pesquisada geral essa semana e agora, um pouquinho antes de chegar aqui, é aquilo que a gente sempre fala, né, Ana? Limites. É uma palavra diferente, né, para todo mundo aí, para quem quiser pesquisar depois, a nomofobia, mas é o que a gente sempre está falando, a Ana sempre está falando em todos os programas, eu quando falo para as minhas mentorandas, o excesso das telas. Então, o excesso das telas, criou-se um nome para esse excesso das telas, e hoje a neurociência anda se aprofundando um pouco mais, né, nessa questão e os efeitos colaterais grandiosos que o excesso do celular tem, celular, tablet, TV, sim, né, tem provocado nas crianças menores de 10 anos e os adolescentes aí, né, que está um uso desenfreado, tanto que para o início das aulas semana que vem, criou-se uma lei. então, E que o nosso presidente assinou, né? Exatamente, Dani. E até você já trouxe um pouquinho, né, do que vem a ser essa nomofobia, mas o que me chamou a atenção no tema é que isso, alguns programas atrás, eu já tinha falado. Mas a nomofobia em crianças, né, me chama atenção porque em algumas matérias que eu pesquisei também, fala do estresse que gera nas crianças, né? A ansiedade. Isso, e não é só outras questões. A irritabilidade também. Isso. Então, essa irritabilidade. E daí isso nos chama atenção, porque eu estava pensando assim, as crianças, elas já nascem sabendo o que é tecnologia? Não, né? Será o que download delas tá zeradinho, né, Ana? Tá zeradinho. Ele então, tá assim, tipo um buscador. A criança, quando ela nasce, ela é uma buscadora, sim, né? Uma hora você vai ter essa experiência grandiosa de ser mãe. Mas eu já tive essa experiência 2 vezes e trabalhando com famílias, é zeradinho o download ali, sabe? Não tem nada de nada. É você que vai alimentar. É como um computador que você acabou de comprar. E você tem que alimentar esse computador, né? O HD vem zerado. Zerado. Você tem que ir alimentando. E a criança é isso. É um HD zerado que você alimenta.
da melhor forma ou da pior forma possível, né? Exatamente. E daí, quando nós falamos enquanto educadores, né, desse HD zerado, nós estamos falando de pessoas e de terceiros e de quartos que vão alimentar esse HD muitas vezes da forma errada. Né? Então, assim, a nomofobia me chamou a atenção por isso. E até tem a imagem de umas crianças sentadas, né, numa roda. Sim. E ali... Num parquinho. Num parque. E as crianças estão caladas, cada um no seu com celular. Com a cabecinha baixa, que isso também, na parte, né, quem trabalha com fisioterapia sabe... a postura, né? Que essa postura não é a mais correta. Criancinha com a cabeça baixa e o dedinho... Só rolando. Só rolando. Isso, e daí, o que causa, né? O que causa essa frequência, esse uso exacerbado de uma tecnologia que elas nem têm noção do que é? Não. Né? Você sabe que dentro da nossa casa a gente costuma... A nossa pequena é o nosso laboratório. Né? Eu costumo falar assim que bom que o Criador me deu oportunidade, dentro da mentoria parental, dentro do meu maternar, ter uma criança pequena com essa chegada da tecnologia tão profunda por conta da pandemia. Nós, até então, não tínhamos liberado o celular para nossa pequena e nem um tablet. O muito que ela via de tela era a TV, e daí a gente colocava ou musiquinhas lúdicas, ou música mesmo, normal, ou colocava um desenho, alguma coisa assim, e ela não ficava fixada nisso. Perfeito. Tudo bem, ela passava por ali, dava uma olhadinha, 5 minutos, tá. O ano passado, em dezembro, que o meu marido falou assim, vamos fazer uma experiência? Vamos. Para esse ano não existe mais essa experiência. A gente viu o quão prejudicial é o uso do celular. Por mais que ela tem 3 anos e eu e ele que limitávamos os horários que ela podia usar, você usou meia horinha de manhã, você não vai usar à tarde e nem vai usar à noite, você só vai usar no dia seguinte. Tudo bem que tinha o choreiro, porque isso existe, o choro, a barganha, ela queria barganhar com a gente. 3 anos de idade, tá, gente? Queria já barganhar. Do choro, né? Queria barganhar, queria isso, chorava. Então, a gente já via ali, nesse pequeno movimento que a gente colocou de meia horinha, o quão ruim... Viciante foi o celular para ela. Entende que, assim, meu Deus, que movimento errado eu e você estamos fazendo, meu bem, com ela. Né? Como até então, a gente falou, vamos agora final de ano, nós dois vamos estar em casa, então, ficou fácil? Não. Mais difícil. Não ficou mais difícil, por quê? Porque ela vem de brincar em parquinho, brincar em escola, em casa, ela brincar com todos os brinquedos, e de repente, parou tudo. Sabe que até para pintar, depois, quando a gente foi fazer outros exercícios com ela não tinha motivação para pintar, ela não tinha motivação para juntar os blocos dela e fazer casinha, sabe que ficou meio que na inerte? Então, assim, a gente precisa rever esse conceito. Exatamente, até porque, olha só o filtro querendo me tombar aqui, tô por cá, que tal? Na verdade, assim, o que a gente tem que olhar é mais essa questão de você mesmo, adulto, isolar a criança, né? Porque daí depois vem a Super Nani, né? Falar que existe o autismo de tela. Quando não existe. Isso que eu ia perguntar para você. Que eu ouvi ela, a percussora de mentorias parentais aí, da parentalidade, da educação positiva, dizer que TEA existe por causa da tela. É mentira. Vamos falar assim, ó, escrachadamente? É mentira. Não existe. Sim, não existe. Eu fui conversar até com um neurologista sobre isso. Ele falou assim, não, Dani, isso é mentira, isso é falso. Lógico isso é fake, que é. Não existe. A criança, ela já nasce com essa condição. Sim, Ponto. Claro. Ponto. Tanto que é o que eu sempre falo, né? O TEA, ele é um espectro. E como espectro, a criança, ela tem que ter
pelo menos, né, pela literatura, pelo menos de 3 a 4 características que são identificadas dentro do TEA, né? Então, podem ser algumas. Isolamento social, a linguagem rebaixada, a alimentação, que isso impacta também, contato visual, enfim, a seletividade, várias outras coisas. Então, o autismo de tela não existe. Quem apresenta somos nós adultos, né? A gente já vai entrar nesse assunto também, porque assim, você ignorar outras pessoas em função da tela. Sim, exatamente. E daí a criança, ela vai replicar aquilo, o que ela está vendo. O que ela está vendo. O que nós precisamos estar atentos é que nós adultos temos, né, um HD repleto de conhecimentos, repletos de estratégias que nos possibilitam, então, lidar com essas situações, de você saber a hora de parar, de usar. Agora eu vou parar, porque eu preciso comer, eu preciso me higienizar, preciso tomar uma água. Nós temos essa sagacidade. Agora, uma criança de 3 anos não tem. Um bebê de 6 meses, eu já vi isso. Ai, não. Não tem. Ele fica ali com o olhinho fixo, mesmo porque ele ainda não começou a coordenação motora dele para ficar desligando e ligando. Então, assim, sou eu adulto que faço ação. Exatamente. E até mesmo para os bebês e para as crianças que estão na primeira infância, tem radiação e tem imagens e tem muita cor e tem, né, muita questão ali que vai impactar diretamente na questão neuronal, né? A neurociência já comprovou isso. Que muita luz estressa, né? Que tira o sono, inibe o apetite. Então, assim, por que nós estamos falando da nomofobia? Exatamente para você que está nos ouvindo e está nos assistindo, você possa refletir. Porque nós não podemos, na verdade, culpabilizar a criança. Jamais, né? A criança, ela foi ensinada esse uso. Ou agora, nessa nova pegada, para o início das aulas, semana que vem, culpabilizar a escola. Não, é exatamente isso que nós precisamos falar, né? Com clareza, né, Dani? Porque, assim, é o que eu sempre falei desde o começo, que foi sancionada a lei pelo presidente, né? Foi estabelecida a lei contra o bullying, foi estabelecida a lei para pessoas com deficiência, foi estabelecida a lei, foram sendo estabelecidas várias leis. Por quê? Porque nós não damos conta, enquanto sociedade, dos limites. Isso. Né? Então, precisa vir uma lei lá de cima para dizer assim, ó, família, ó, escola, hello, estamos aqui, né? Vamos tratar sobre isso. E outra questão, quem é a primeira casa da criança? Quem que é a primeira instituição? Eu sempre falo, né, nas minhas conversas, ou em lives, ou com o pessoal, qual que é a primeira escola que a criança frequenta? Eu não quis falar escola para não ficar escola. Não, eu vou falar escola. É a casa. É o seu seio familiar ali. É onde a criança vai estar absorvendo coisas boas e coisas ruins. É onde ela vai aprender a comer, a tomar banho, a falar não, a falar sim. É ali dentro que vai começar a sociedade dela. E depois vai para o externo. E se dentro dessa sociedade todo mundo tá no celular, todo mundo tá na TV, todo mundo tá gritando, todo mundo não está se alimentando adequadamente, não, tá tudo uma bagunça, a criança vai levar para dentro da escola. Levando para dentro da escola vai ter punição, vai ter regra, vai ter limite, e aí a escola vai se tornar chata. Chata. Exatamente isso. Mas começa dentro de casa. Eu, mãe, eu, pai, me monitorando. Não vou estar me privando de pegar o celular. Mas, eu digo porque é feito isso na nossa casa. Quando a nossa pequena chega dentro de casa, não existe mais celular. Por mais que eu precise responder N mensagens, o meu esposo também... Mas ela chegou dentro de casa, eu preciso dar o exemplo para ela.
Exatamente isso, De Dani. não ficar vendo jornal porcaria. Desculpa, gente, eu trabalho numa rádio, mas assim, eu preciso falar. A gente abre a TV, o jornal tá passando o quê? Sangue. Uhum. As novelas, um romantismo extremo que Fora. também acaba incutindo no adolescente aquele romantismo. E aquele romantismo só existe aonde? Na novela. A vida real é diferente o romantismo, Uhum. né? Tem uma outra pegada do romantismo. Aí a criança está absorvendo tudo isso. Tem pais que adoram ver séries de morte e essa criança está passando e está vendo isso. Sim. O adolescente está vendo isso. Então, olha quanta informação negativa a criança está tendo, aí está sendo sancionada um bando de leis, sendo que o bullying começa dentro de casa, Também. o egoísmo começa dentro de casa, Também. você não honrar ou você não respeitar uma pessoa deficiente começa dentro de casa, porque dentro de casa, às vezes, acontece de ter um cadeirante, um deficiente físico, um deficiente a nível mental. Existe isso hoje. E daí os pais dizem que está tudo bem. Ah, não, ele é retardado. Ah, não, é um sem braço. Começa já dentro de casa. O que acontece? Vai para a escola. Na escola, o que acontece? O bullying. Então, vocês estão vendo que é muito mais profundo o cuidado, o limite do pode e não pode? Sim, exatamente. E quando a gente fala, que você falou muito bem ainda agora, né? Sobre o que esses pais estão assistindo ou deixando só passar ali enquanto estão fazendo outras coisas, isso vai ficar no psicológico da criança, no inconsciente. E daí vem, eu vou sonhar, eu vou ter pesadelo, não vou dormir direito, eu vou Aí suar à as mães- noite, não eu sei vou se chorar à Não noite. sei se acontece no seu consultório, mas porque eu já peguei muito isso também. Ai, faz muito xixi. Ai, eu não sei o que está acontecendo. Acorda muito à noite. Mas o que ele assistiu? Vamos voltar à linha do tempo lá, né? Antes de dormir. O que aconteceu antes de dormir? Gente, mas até nós, eu não sei você, Dani. Se eu só tô vendo... Isso eu já fiz comigo várias vezes. Eu sou o meu próprio laboratório. Se de repente eu vejo um filme que tem muito tiro, matança, eu não consigo dormir. Eu acordo várias vezes à noite. Então, eu tenho certeza, esses dias nós estávamos falando, antes de dormir, gente, sobre cobras. Porque tem uma menina lá no prédio, que eu não sei de onde ela tirou a ideia perfeita da cabeça dela de ter uma cobra dentro da porta. Ai, meu Deus, mas tá legalizada essa situação? Como é que é? O Ibama sabe? Ah, mas como assim legalizado? Porque precisa, né? Legalizar. Quem tem um animal, um réptil, assim, precisa, Ana. Tá tudo legalizado. Eu não sei, eu só sei que nós fomos pegar o elevador e a surpresinha tava lá. No pescoço dela, assim. Que delícia. E aí, prontamente, que eu sonhei com a situação, né? Tá vendo? Se a gente adulto tem isso, por que um serzinho menor que a gente não vai ter também isso? Não vai sonhar, não vai projetar. Por quê? Porque ali, quando a gente relaxa, né? É o que acontece, a magia pra gente aprender, pra gente fixar. Sim, e o nosso cérebro, à noite, ele vai ter, né, esse objetivo de resgatar o nosso HD do dia, Isso, né? Ele isso vai mesmo. fazer isso. Então, é bem importante que você que está nos ouvindo e nos assistindo, você possa ter essa clareza também. Porque o seu filho, ele vai precisar, né, entender. Você primeiro tem que entender, né? Você adulto tem que entender que é necessária a higiene do sono. Não é porque a psicopedagoga Ana Regina é chata, não é porque a Dani Bassetti que não tem nada disso. A questão é que as pesquisas evidenciam, mostram e comprovam que nós precisamos do higiene do sono. Gente, esses dias, anteontem eu acho, eu fiquei rebolando na cama e parecia que eu estava fritando. Fritava de um lado, fritava do outro. Fritava de um lado, do outro. Porque eu fiquei no celular um tempo a mais e daí o meu cérebro não Tava conseguia ainda ativo. desconectar.
E dá um estresse, uma agonia, porque você precisa dormir, porque você sabe que você tem compromisso. Sim. No outro dia de manhã, e que Sim. você precisa estar produtiva, né? E daí, Sem olheiras, por favor. Então, assim, o que acontece na cabeça de uma criança? Vai acordar assim, mais chorosa, vai acordar irritada, não vai querer ir para a escola, vai emburrada para a escola, não vai fazer as atividades não vai ser produtiva, necessárias, né? Não vai ser produtiva. E outra coisa que me preocupa, Dani, eu não sei como que você vê isso também, e daí a gente vai pegar um pouquinho pesado, mas é a questão dos, né, de alguns pais fazerem da tecnologia babá, né? E isso é muito recorrente. Por exemplo, eu não estou culpando de forma alguma, mas eu estou dizendo para você que está nos ouvindo e nos assistindo, prestar atenção, né? Porque, por exemplo, eu entendo que todo mundo tem que trabalhar, pai e mãe tem que trabalhar mesmo, trabalham porque precisam, é difícil e tal. Mas prestem atenção se a tecnologia não está sendo a babá do seu filho. Né? Se a tecnologia não está proporcionando um isolamento precoce do seu filho. Né? Se ele está realmente usando aquilo para ser prazeroso, ou se vai causar, como a Dani falou ainda há pouco, quando ela voltou para a realidade de brincar de massinha, de pintar, de não sei o que, ela não queria. Porque muitas vezes o tablet, o celular, o que está envolvido de conteúdo é mais atraente, né, do que as questões que ele precisa fazer no mundo real aqui fora. E daí isso vai impactando aonde? Nas relações. Super concordo na questão de não babás eletrônicas, não pertencimento à família. O isolamento será grandioso. Aí depois, quando o filho tiver com o seu próprio mundo, os pais não podem cobrar. Entende que a partir do momento que você dá tecnologia para o teu filho sem uma limitação, o seu filho vai virar refém disso, porque é cômodo para alguns pais ter essa babá eletrônica e para outros se faz necessário porque eu preciso monetizar, eu preciso trabalhar. Então, por meia hora, deixa o filho com a babá eletrônica ali. Mas, poxa, depois você recolhe isso, você conversa por que você vai guardar. Inclusive, tem que ter isso, entende? Sim. Com a nossa pequena, foi esse processo. Nós deixamos ela uma semana. Na semana seguinte, não. Porque a gente viu que ela ficou... Choro, né? Foi o choro. Então vou dar para parar de chorar. Não, você tem que ser persistente. Ficar com aquele choro ali e ser persistente. Olha o absurdo que também acontece. Reunião de família, jantares, almoço. Criança com o celular. A criança com o celular. Eu e meu esposo, tem 2 finais de semana, a gente foi almoçar no Quermesse. Só vou citar o nome, mas não é... Porque é um lugar que eu gosto de comer carne de onça. Adoro comer lá no Quermesse carne de onça. E tinha uma família que me chamou a atenção da hora que a gente chegou. Nós chegamos, a gente pediu, né? Fez o pedido, sentou e eu fiquei observando a relação dos pais, Ô, Dani, dos avós. A gente faz isso? Mas é porque Tatá ficou em mim, sabe? Como educadora, né? Tá em nós, gente. Infelizmente tá em mim observar pessoas. E eu fiquei observando aquela família. Tava lá o pai, a mãe, os avós, né? Uma tia, que eu percebi, e 2 crianças. Que na faixa ali, elas estavam de 3 a 7 anos. A menina no cadeirão, o menino na cadeira normal, ele com o seu celularzinho segurando, jogando, e ela com o tablet, com a cabecinha baixa, assistindo. A mãe, no meio dos dois, né? Eu vou fazer o gesto, já que está a minha amiga Ana aqui. Garfada para um, garfada para o outro. Mas por que não desligar
e comer e olhar olho no olho. Por que que a criança não pode comer sozinha? Depois, em casa, a mãe tá louca gritando com essa criança. Que Por não que que ela sabe come comer. sozinha? Parece criança. Parece nenezinho que eu tenho que estar... Mas ela fez ação no público isso. Entende que quando estamos todos juntos em família, é importante desligar a tecnologia um pouquinho para ter o olho no olho, não fazer realmente da tecnologia só babá. Babá para dormir, coloca o filme, música, som branco. Para quê? A higiene do sono. Entende que eu não sou contra, tanto que eu dei para minha filha pequena, mas tudo tem um limite. Não transformar em babá 24 horas do dia, porque você... Aí tá a pegada, né? O pulo do gato. Porque eu preciso trabalhar. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos ver uma rede de apoio. Ah, eu não tenho rede de apoio, Dani. Mas então, pega na internet lá um monte de desenho. Foi o que eu fiz. Um monte de atividade. Imprime. Tenha giz de cera em casa, tenha lápis em casa. Tenha massinha. Tenha massinha, tenha tesoura em casa. Lozinha mágica. Sem ponta. Lozinha mágica. Gente, é porque eu venho dessa culturização mesmo de ser professora e pedagoga. Então, das minhas duas meninas... Tá lá, uma caixa, se vocês quiserem ir lá em casa ver. Revista Dani, é mais velha. trabalhoso. Mas, com certeza, é trabalhoso, gente. Com certeza. Ainda mais eu e meu marido, que... Agora, dezembro e janeiro, a gente só está em home office em casa. Então, para nós dois, com a pequena em casa, se tornou pegado. Mas a gente escolheu ser mãe e ser pai. Ponto! Não tem para onde devolver. Para onde que eu vou devolver o ser? Não tem como, não cabe mais. É né? isso, Dani Bassetti. Depois, fora dos estúdios, eu posso te explicar. Mas agora... Tudo bem. Mas não tem para onde devolver, gente. Então, assim... Eu sei que é mais fácil, eu sei. Só que a limitação eu tenho que fazer. Já pegando o gancho, porque daqui a pouco a gente vai ir para o intervalo, sei lá que horas são, ainda temos um tempinho tem um ainda. tempinho ainda. Eu tô aqui no controle. Vamos deixar umas pitadas aí para vocês pensarem. Veja, tem a tal da lei. Beleza? Tem a lei que a criança agora... Dia 5 que começam as aulas, né? Que bom, em toda a rede, né? Privada, estadual e municipal. A criança tem que chegar na escola... Entregar o celular. De todas as idades, gente. Não é só ali na primária. É até no ensino médio, né? Que deveria ser até o ensino superior. Que eles vão ter que deixar o celular lá na caixinha e sentar. Tudo bem. Legal esse movimento, né? Vai sair do colégio, vai chegar em casa também, vai ter a caixinha? Ou os pais, tá tudo bem. É só na escola. Então, e aí que vem a grande problemática, Dani. Porque se esse movimento precisou acontecer na escola, que é um lugar para aprender... De aprendizagem. Que eu, de repente, o professor está falando alguma coisa lá. Professor, eu posso pegar aqui o celular? Quero ver se você está falando a verdade. Vou pesquisar. Porque os adolescentes falam isso pra gente. Porque eu já dei aula para adolescentes. Mas nós adultos fazemos. Na faculdade, o professor, espera aí, não tá certo com o que artigo que tá aqui. Sim. Daí, é isso. Como que vai debater? Como é que vai debater? E as pesquisas? E os projetos? A internet, ela é tão rica, porque os professores, nós temos os sites que são pedagógicos. Isso. Nós temos os caminhos. Isso. Que talvez os pais não tenham em casa. Exatamente. Então, assim, nós estamos cortando um momento rico para as escolas. Sim. Por conta de uma falta de limite em casa. Isso. E como que nós vamos dar esse limite após... o horário de aula? Como é que você adulto, você pai, você mãe, vai conversar com seu filho? Na verdade, você já perdeu tempo, porque já deveria ter conversado. Opa, caiu até o celular aqui, gente. Tanta emoção. Mas e aí, exatamente. Então, assim, nós precisamos estar atentos com o que nós vamos fazer com essa informação. Né? Aonde que estava o equívoco?
em casa. O que você vai fazer? Você vai chegar com seu filho e você vai conversar? Ou para você tá tudo bem ele chegar em casa e ficar trocentas horas até dormir no celular? Sem conversar com você, Sem conversar. sem contar para você como foi a manhã ou a tarde dele. Exatamente. Nós duas, que eu acho que você também trabalha com elaboração de rotina, nós temos o maior trabalho, gente. Ontem eu fiz a elaboração de uma rotina com uma adolescente. E daí a mãe vira para mim e fala assim, Ana, mas ela fica em casa sozinha e ela vai usar o celular. Eu falei, bom, eu não estou dentro da sua casa para controlar o uso do celular da sua filha. Ela tem 15 anos, ela tem consciência, ela tem memória executiva, ela tem todo um cérebro organizado para entender que muitas horas de uso vai afetar na aprendizagem dela na escola, certo? É o momento que ela tem para ler um livro, é o momento que ela tem para revisar o conteúdo da escola, é o momento que ela tem para estudar matemática, é o tempo que ela tem, sei lá, para escrever um texto que ela queira, né? Colocar nos sentimentos no papel, enfim. Então, assim, eu não vou estar lá dentro da sua casa. Eu acho que os pais precisam, Dani, ser pais. Ser pais. E, além de ser pais, conversar. Porque depois, quando você chegar lá nos seus 60 anos, 70 anos, você vai virar e vai dizer assim, poxa, meu filho nem conversa comigo. Mas o que você fez quando ele tinha 5 anos? O que você fez quando ele tinha 10, 13 anos? Você proporcionou, você criou esse diálogo, elo. Você criou essa memória afetiva dele, porque, por exemplo, você deve ter registro de você com seu pai e a sua mãe conversando sobre, para eles, algo muito bobeira, mas que pra gente parecia muito legal, o assunto do momento, e ali eles estavam conversando com você. Eu falo sempre, né, para as mentorandas, para as mães, grupo de mães, na escolinha até da minha filha, da pequena. O quão primordial é eu parar, me abaixar e conversar com a minha filha e perguntar para ela como foi seu dia. Eu não. Mas é que eu estou sendo evasiva, você está entrando no mundo, você está. Não, eu preciso saber como ela está. Eu preciso pertencer ao mundo dela, assim como ela pertence ao meu mundo. Perfeito. Perfeito. Né? Você não pode. Porque minha mãe não fez isso, meu pai não fez isso. Então você, com a sua ignorância e arrogância, não vai fazer. A mudança? A mudança. A síndrome da Gabriela. Você tem que ser igual aos teus genitores? Não precisa. Esta é a hora de você fazer a diferença. Sim. De você mostrar para o seu filho que ele é pertencente a algo. Sim, Daniel. Isso é primordial. E é o que eu bato na tecla nesses 3 últimos programas, sabe? Porque, assim, a gente criar uma rotina para uma família... Depende muito da família exercer essa rotina. Sim. A criança está lá, é criança ou é adolescente. Quando criança, você tem que cobrar muito. No mínimo, 1 mês, para que entre na cabeça da criança aquela rotina. Sim. Tem crianças que pegam muito fácil. Em 2, 3 dias, isso que eu tenho que fazer? Tá tranquilo. Tem adolescentes também que entram no ritmo. Mas tem adolescentes que é mais assim, penoso, né? Você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses para ele entender. Então agora eu tenho realmente que dar uma lida, uma estudada. Poxa, cara, é o seu futuro. Não, e outra coisa, Dani, que agora você me fez até lembrar, sabe? Eu digo que a minha filha a mais velha, que hoje vai fazer 20 anos, que está na faculdade, 5º período de enfermagem. Com 15 anos, eu não falava mais nada para ela. Nada. Eu e meu marido fomos instruindo ela até os 12 anos dela. Quando ela chegou e disse assim para mim, mamãe, menstruei, então você é dona de si. Então as coisas vão acontecer agora sim. Eu vou te dar conselho. Eu não vou mais mandar, porque você já sabe a tua rotina. E quem sempre vai sofrer... É você. Não sou eu, é você. Um dia ela testou e dormi super tarde. E no outro dia ela tinha aula de manhã. Pergunte se ela estava gostando de ir para a aula cedo. Não. Ela se puniu. Poxa, mãe, que burra eu fui. Fui dormir tarde demais.
Você sabe da sua rotina. Eu não vou pegar no seu pé mais. De lá até hoje, graças a Deus, a minha mãe me ensinou rotina. Exatamente isso, Dani. E outra coisa que eu fico pensando também, né? Quando eu falo assim, olha, na rotina. O seu filho ajuda em casa com alguma coisa. Não, mas ele só tem 10 anos. Eu falei, gente, eu não estou falando de você, pai e mãe, colocar na rotina da criança para ele carregar. Passar e cozinhar. Não, carregar um balde cheio de roupa. Não. Colocar ele para passar. Não, eu não estou falando nada disso. Coisinhas, né, Ana? Gente, ele pode tirar o pratinho dele da mesa. Isso. Ele pode levar até a pia para mãe. Na máquina de lavar, né? Na máquina de lavar. Isso também é memória afetiva. Isso também é responsabilidade. Pegar a roupinha do próprio banho e colocar no cesto. Limpar o banheiro na hora que toma banho, que às vezes pinga mesmo, sim, normal. Sim. Pendurar a sua toalhinha. Pendurar a sua Coisinhas toalhinha. assim, sabe? Que arrumar a cama. Não vão ferir eles. Não, arrumar a cama. Daí a mãe acha que é aquele lençol esticadinho. Não, eu tô falando pra ele arrumar do jeitinho que ele sabe. Isso. Depois você vai lá adulto e dá aquele retoque. Isso mesmo. Né? É a mesma coisa no dobrar roupa e guardar roupa. Gente, deixa que eles guardem do jeito deles, depois... Mas incentive, exatamente. Ele fazer essa ação. Arrumar seu próprio material escolar, agora que está começando as aulas. Que toda criança gosta, pai e mãe. Eu falei isso na rádio semana passada. Gente, a minha pequena está enlouquecida desde ontem, porque ela viu que a gente já comprou todo o material dela. Então, tudo bem, eu vou me estressar. Normal. Por quê? Porque eu também sou mãe, tenho as minhas limitações. Não é porque eu atuo como educadora positiva que eu não tenho os meus estresses também, porque eu tenho. Eu sou mortal, gente. Vou me estressar hoje porque a gente tem que colocar o nomezinho em tudo. E eu combinei com ela que seria com a ajuda dela. Tudo bem. A coordenação não é boa. Tá tudo bem. Mas ela vai fazer do jeito dela, vai colocar daquele jeito que eu sei. Lápis colorido com lápis não colorido. Sabe? Preto com vermelho. Mas tá tudo certo. É o movimento dela. Depois ela vai pegar aquela mochilinha e vai jogar em qualquer canto. Tá tudo certo também. Certo. Depois eu vou lá e guardo onde tem que guardar. Respirando fundo. Né? Contando até 6 milhões, mas tá tudo certo. Não, precisa é bem assim. Ensinar esse movimento para eles. Poxa, a mamãe pediu e eu fiz. Eu consegui fazer. Eu sou capaz. Isso. Inclui eles eu sou capaz. Em pequenas coisas dentro de casa, porque na escola ele também tem que arrumar a mesa onde ele senta. Se tem um armarinho, ele precisa colocar a mochila no armarinho. Né? A minha pequena, como fica na escola para almoçar, escovar os dentes. Onde que está, né, a sua necessaire? Tudo se sabe daí. Né? Não vai ser penoso. Não vai ser penoso. E daí, eu quero te dizer uma coisa. Você que está nos assistindo aí. Quero te falar uma coisa, pai, mãe, responsável. Se você ensina para os seus filhos esses pequenos passos, essas pequenas atividades, ele já está fora da tecnologia por mais ou menos 2 horas. Isso! Mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Ali depois você preenche, agora você vai no jardim, agora você vai na varanda, agora você vai... Enfim, são momentos que eles precisam estar com vocês. Porque depois, com 60 anos, você não vai poder dizer assim, filho, agora com 30, você tem que sair do celular. Não precisa ser muito longe não, Ana. Vou dar o exemplo da minha própria casa. Né? A minha adolescente lá, porque ela ainda é adolescente até os 25 anos dela, porque é quando o córtex fecha. A minha adolescente já não precisa mais de mim para nada. E que saudade eu sinto dela dizer: mãe, eu preciso disso. Mãe, vamos fazer tal coisa. Ela só tem 19 anos. Hoje ela já tem uma vida de adulto. Por quê? Porque ela vai para a faculdade. Acabei de deixar ela no trabalho dela antes de vir para cá. Hoje à noite ela vai lá para casa do namorado dela, vai voltar mais tarde. E cadê o meu bebê? Então, é importante esse movimento que a Ana falou.
Antes dos meus 60 anos, eu já estou vendo a minha filha me deixando gradativamente, entende? Sim. Nos 60 anos seria mais crucial? Com certeza, mas eu sei que quando eu atingir os meus 60 anos, você fala assim, filha, por favor, ela vai vir. Mas eu não sou mais a prioridade dela. Entende que quanto mais velho o nosso filho for ficando, menos ele nos prioriza? Sim. E, na verdade, assim... E tá tudo bem também, tá tudo gente. bem. Isso Tá é uma tudo conversa entre pais e filhos que vai acontecer. Sim. Né? Mas, assim, eu sempre falo que o amor, ele permanece sempre. Sempre. Né? Os objetivos, as fases, elas vão mudando. Mas se você estruturou, bem estruturado Desde esse pequeno. vínculo, se você ensinou com bastante amor, carinho, cautela e dedicação, isso vai reverter, né? Como Sim. algumas mães falam, agora eu estou tendo os bônus da maternidade. Sim, né? sim. Então é isso eu tenho mesmo. esse bônus da maternidade, que ela se vira sozinha, ela vai, ela trabalha, ela corre atrás das coisas dela. Mas, em contrapartida, eu tenho a pequena que ainda está nesse movimento. Sim, e é importantíssimo. É o que eu falei para meus pais em relação também, né? Eu falei assim, ó, cara, eu tenho um sobrinho de 13 anos, né? E eu falei para meus pais assim, eu falei, gente, para sair da tela tem que haver uma dedicação e tem que haver atividades dentro de casa. Não é preencher com futebol, com judô, com balé, com dança rítmica, com não sei o quê. E a criança fica com uma agenda de adulto sendo criança. Olha o estresse, olha a ansiedade, olha a raiva, olha o medo. E tem um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás, Dani, que era uma menininha. E aquilo me chocou. Juro por Deus, que eu até chorei no dia, porque assim, ela dizia assim, a minha mãe, ela me colocou no balé, no não sei o quê, ela listou lá umas 10 atividades, né? E eu só queria ficar em casa com ela, eu só queria ficar em casa. Eu não precisava estar frenesi. Nesse monte de atividade, eu não queria isso pra mim. E a criança estava como? Com a cara triste, os olhos apagados. Os olhos apagados. Você via nitidamente que ela não estava bem. E é assim que as nossas crianças e os nossos adolescentes muitas vezes estão gritando por atenção, tipo, ei, me olha, eu tô aqui, por favor, me veja, me ouça. Não sou contra você dar atividades extras curriculares pro teu filho, não. Uma natação, não sou, mas tenha uma conversa com a criança. Sim. Não imponha a sua vontade. Respeite o desejo e o querer dessa criança. A criança não tem que querer. Tem sim. Tem querer sim. Outra tem coisa. Sim. Tem sim. Você não pode substituir as tecnologias por outros profissionais dando base para você, né? Porque daí você transfere uma tarefa que é sua para outra pessoa. Então, assim, nós precisamos estar atentos a isso, para não transferir de um para o outro, né? Uma coisa nessa nomofobia aí que acontece com muitas famílias e com muita frequência é, assim, a compra de jogos sem a permissão dos pais. Por quê? Porque eu tô com a tecnologia aqui, ó, na minha mão, e eu sei do cartão de crédito do meu pai e da minha mãe. Da minha avó, do meu tio, da minha tia. Eu sei. Então, assim, esse joguinho é interessante. Pô. Esse outro joguinho também. E muitos pais não se atentam ao cartão de crédito, só vão lá e pagam. Não tem aquela cautela de olhar item por item, ou de ter uma conversa. Filho, você quer comprar jogos? Tudo bem, mas avisa a mamãe? Avisa o papai? Porque a gente que paga as contas? Gente que precisa ter essa conversa com o teu filho, por mais que você passe muito tempo longe do seu filho, por conta da tua rotina profissional, você precisa dizer para o seu filho que existe limite? Sim, não querer só dar tudo para o seu filho? E daí, isso, Dani, me remete a uma coisa assim. Até ontem eu abri uma caixinha de perguntas, né? E várias perguntas, e uma das coisas que eu falei é limite.
né? Porque a mãe estava falando que o filho estava trocando de escola e que ele estava muito triste por deixar os amigos e tal. E daí eu postei uma foto minha com uma amiga de infância, a Raquel, minha amiga de berço. Né? Então, nós estudamos a vida inteira na educação básica juntas, mas depois, na faculdade, cada uma foi para o seu lado, cada uma teve suas experiências, e enfim, logo com 25 anos eu saí da minha cidade e vim para Curitiba. Então, assim, a gente se vê esporadicamente quando eu vou a Manaus e quando eu opto em dizer que eu estou em Manaus para outras pessoas. Senão eu fico com a minha família. Por exemplo, dessa última vez, não quis saber. Eu só liguei para ela e disse, amiga, eu tô aqui. Vamos tomar um café rapidinho. Então, assim, os laços é você que vai construir. Isso. Né? Então, assim, você não precisa estar preocupado se o teu filho vai ficar, né, mais propício a não ter uma amizade, por não estar conectado com um amiguinho toda hora, todo momento, todo não sei o que, não. Né? Se essa base ela é bem construída, não vai ser no TikTok que eles vão ter que ficar mandando. Você sabe disso, né? Que os adolescentes eles mandam figurinhas agora pelo TikTok. Quanto mais você manda, mais você ganha pontos, ganha sei lá o quê. Então, assim, as crianças agora, além disso, da nomofobia, elas estão se conectando para ganhar pontos em quem? Com né? Quem? Para quê e por quê? Isso nem vai monetizar, isso não vai trazer nada, isso só vai... É só uma brincadeira interna ali, né? Vamos falar assim, entre aspas, interna, que não vai levar a nada. Não vai levar nada. Vai levar, sim, a irritabilidade, estresse, a pouca produtividade dessa criança, desse adolescente. Entende que... Sim, e cada vez mais as coisas vão se tornando aqui fora, né, fora das telas, menos prazerosas, menos empolgantes, chatas. Agora mesmo eu estava viajando e daí eu vi uma situação e eu falei assim, ó, por que vocês dois não vão conversar? Dois adolescentes, gente, vão conversar, saiam desse celular. Mas é porque tem que ter uma pessoa ali em cima, instruindo, falando, dizendo, mostrando, entendeu? Ah, mas passear aqui vai ser chato. Falei, não me importa, você vai passear aqui. Né? Porque o papel do adulto não é ser só bonzinho, o papel do adulto também é ser firme, mostrar a rotina não está dando certo, mas eu vou persistir. Eu sempre falo, lembre que o adulto é você, o adulto não é a criança. Para uma rotina ser bem pré-estabelecida e fixada, é por insistência. Você precisa. Fez uma vez, não deu certo. Fez 2 vezes, não deu certo. Insista. Insista. E assim, cabe... Realmente, o que a Ana falou tem tudo a ver. Cabe eu, adulto, quando vejo essa situação de 2 adolescentes ou 2 crianças com celular, cabe a mim. Poxa, larga isso aí. Olha que dia lindo tá lá fora. Vai brincar lá fora ou vai ver o céu. Coloca o colchão lá fora e vai ver o céu. Ponto. Uma cadeira, um colchão, uma almofada, sei lá. Entenda, faça o movimento. Não fique só na fala, mas faça o movimento. E isso vai contribuir com outras habilidades, né, Dani? Sim, sempre vai contribuir o quê? Com a imaginação, né? Vai contribuir com a motricidade, vai contribuir com a parte social, vai contribuir com a higienização também da cabeça, porque não pensem que... diretor, daqui a pouquinho, 2 minutinhos, tá? Tá. E daí, isso tudo vai contribuir para que a criança fique mais disposta, goste de fazer atividades junto com as famílias, né? Então, os limites somos nós que damos. Sempre. Não se privam, não fiquem com medo de dar o limite. Para que seja... Eu não sou contra criar leis, tá, Ana? Não sou. Mas para que tenha menos
disso, eu, mãe, eu, pai, preciso fazer ação. Eu não sou contra leis também, Dani. De forma alguma eu sou. Mas eu só acho que nós não precisamos estar nesse ritmo. Porque agora as leis elas estão sendo criadas porque nós adultos não temos limites também. A consciência do limite. Tá? Então agora nós vamos para o intervalo. E quando nós voltarmos, nós vamos falar, assim, sempre da nomofobia, mas nós vamos falar ainda dessa questão de nós estarmos gerando leis que são necessárias, concordo, mas por que nós adultos não damos conta disso? Se nós somos os adultos das relações. E será que somos? Eita, nós! Agora a Dani Bassetti arrebentou com tudo. Vamos polêmica. Pro intervalo. Polêmica, voltamos já. Esse acesso desenfreado da tecnologia pelas crianças aí da primeira infância até a segunda infância, né? E daí, Dani, antes do intervalo, eu anotei aqui que nós estávamos falando sobre os limites, né? E isso vai refletir exatamente lá na vida adulta. Sempre. Né? Nós temos a nomofobia e daí a gente precisa de um outro nome para a vida adulta. Vício! Vício! Pra Seus vida viciados. Somos viciados, né? Eu sou viciada em consumir conteúdos próprios do meu segmento, né? Você também é viciada, mas assim, os nossos vícios são produtivos, né? Que a gente leva para o nosso âmbito de trabalho. Mas o vício nas telas é um pouquinho mais grave, né? Porque você deixa de comer, de falar com pessoas, de ser pertencente a você. De ser pertencente a você. E são coisas assim, Dani, que nos chamam a atenção. A gente fica tanto nesse ciclo vicioso do dia a dia, e é correria para lá, e é correria para cá. E do ano passado para cá, ano passado para mim foi bem puxado mesmo. E daí eu já estava nessa pegada, né, de em alguns momentos de brecha ali da agenda, eu pegar esse momento para mim, eu curti. Curti o silêncio, ir tomar um café, ficar olhando pro nada. Esses dias eu fui almoçar e eu tava bem assim, Dani. Aí o rapaz do restaurante passou por mim e falou assim, a senhora tá bem? Ótima. Eu falei, eu tô ótima, moço. Eu só estou no momento curtindo o meu horário de almoço. Ele, nossa, que legal. Eu quero existir nesse momento, então... Eu quero existir. E é importante, é saudável a gente ter esse momento, porque a vida adulta não é fácil. Ninguém disse que seria, né? Não tem uma cartilha também, né? Não tem um questionarinho, não. A gente, com o tempo, vai criando rotinas, vai criando regra, vai incluindo rotinas, vai incluindo regras quando a gente está num relacionamento. Daí logo mais vem a família. Então, tudo é incluído. Então, por que não eu me evidenciar, eu ficar na minha casinha do nada, olhando para o nada? Na minha casinha do nada, olhando para o nada. É gostoso. Era o momento que eu estava. Você precisava desse momento e tá tudo bem. E quando ele me chamou, eu... Oi? Opa, alguém me chamou aqui? Eu achei que eu estava sozinha no mundo, talvez. Não sei para onde eu tinha ido. Mas foi tão gostoso, porque depois eu estava zen. Você ia voltar com a tua produtividade em alta. Em alta, exatamente. Muitas vezes o que os pais precisam entender é que as crianças precisam ter o tempo da inércia. Precisa. Ai, ficou quietinho porque tá aprontando. Não necessariamente, né? Eu já vou colocar esse não com, né? Não com tanto ênfase, né? Mas talvez você corra lá e tenha uma não necessariamente, mesmo. mas a criança ficou quietinha, né? O adolescente ficou quietinho. Vá ver a dinâmica que está acontecendo ali.
Eu digo porque, assim, a nossa pequena, ela é um furacão. Tipo, o Katrina é merdinha, tá? O Katrina... Ah, Katrina, você não é nada. Furacão Bárbara, de vez em quando ela faz isso. Sabe o que você acabou de falar? Ficar realmente na inércia. E aquilo me preocupava. Porém, nas literaturas, eu lendo, é normal e se faz necessário. Por quê? Porque dela faz o download dela, né? O bom HDzinho ali. E ela voltou 5 vezes mais ágil. Mas ela ficou assim, parada, no meio do quartinho dela, deitada no chão, olhando pro teto. Meu Deus, tá muito silêncio. Meu bem, vai lá ver. Dele, venha ver. Nós dois olhamos ela olhando pro teto, segurando na mão da bonequinha dela. Não queria guerra com ninguém. De boa, porque no quarto dela não tem tecnologia, não tem TV. No quarto dela, tá, gente? Não tem. E isso se faz crucial nessa idade. Até na adolescência se faz crucial não ter, né? Mas, enfim, cada família é uma família. E ela, de boa, ficou lá mais de meia hora nessa inércia. Daqui a pouco ela veio. Tô com fome. Primeira coisa. Tô com fome. A gente deu uma saladinha de fruta pra ela. Ela adora gelatina também, é viciada na gelatina. Demos a gelatina pra ela. Voltou 5 vezes com mais gás. E voltou assim, tipo, como se... Ai, eu tô bem. E a inércia, gente, faz parte do ser humano. Eu quero falar uma coisa aqui, que muitas pessoas não entendem como benéfico. Tá. A inércia, ela é necessária para a estruturação cognitiva. Porque é na inércia que vem, tipo, aquele clique... Opa! Reorganização mental. É a reorganização mental. A criança vai pensar... Poxa, mas eu fiz isso na escola, eu aprendi isso da maneira dela, do jeitinho dela. E tá tudo certo. Não é porque ela tá triste, ela tá brava, ela tá... Não, tá tudo bem. Ah, tá com... Não, não tem nada, tá tudo certo. E é isso que o adulto precisa entender também. Porque tem horas no mercado de trabalho que a inércia vem também. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Vou dizer, eu não gosto muito eu gosto de falar líder, né? Mas se o patrão não entender, é porque ele não é um bom líder e porque ele não faz esse exercício da inércia. Mas tá tudo bem, entende? Você, de repente, demorar um pouquinho mais lá no banheiro do teu estabelecimento, ou você estar sentado ali e, do nada, o seu cérebro fechar um pouquinho. Tá tudo bem, você volta com uma outra visão. É o seu momento, né? Tá tudo certo. O colaborador precisa desse momento. Sim, sim. Né? E isso a gente aprende na infância. Na infância. Que tá tudo bem. Portanto, mãe e pai, não se desesperem se acontecer isso com os seus pequenos ou com os adolescentes, acontece de uma outra forma. Não sei se a Ana vai concordar. No sono. No sono, Por sim. que muito adolescente no meio da tarde, eu tô com sono? Poft. Apaga. Apaga. É a inércia dele. Sim, a inércia dele. É o cérebro trabalhando o tempo inteiro. Uma hora cansa, precisa de um descanso para limpar tudo aquilo. Entendam, mães e pais, não é vagabundagem do filho dormir, do adolescente dormir por muitas horas à tarde. Não é. Não é, mas assim, tudo Mas dentro tem da limite. rotina. Tem Tudo limite, dentro né? da Não é, entendam, não é. Mas tem limite. Sim. Tem uma rotina, né? Você tem que... Já deu meia horinha dormindo, meu bem. Já deu a sua inércia. Para um adolescente, voltar para a realidade dele, voltar para a rotina dele. Porque tem muito adolescente aí, eu já atendi o ano passado, um adolescente que a mãe deixou ele dormir por 4 horas. Beleza. À noite ele não foi dormir. Daí? Mas Dela, claro. Dani, o que eu faço? O que você deixou de fazer lá no primeiro momento? Exatamente, mas isso é algo que ontem, sabe, Dani? Eu fui, né, enfim, fazer uma atividade. E aí a pessoa tava lá falando. Na verdade, foram 2 dias que eu fui. Num, ele falou uma coisa interessante, eu vou falar primeiro de um. Aí ontem ele falou assim: não tem problema, né, você ter o seu momento.
Não tem problema você deixar o seu filho dormir um pouquinho, não tem problema nada. O problema é você deixar de fazer alguma coisa. Porque esse tempo não vai voltar. Então, se você deixou o seu filho dormir muito, problema, à noite você não vai poder voltar no tempo e dizer assim, olha, deixe de dormir agora. Não dá, não. Já foi tarde demais. Né? Se você deixou de viver o momento, foi tarde demais. Então, assim, nada do que já foi, a gente pode resgatar. Nem mesmo o sono demasiado. Né? O sono por muitas horas, né? Agora eu falei até a palavra difícil, gente. Mas o sono por muitas horas também vai atrapalhar. Com os adolescentes, a gente precisa monitorar esse sono. Sim. Porque esse sono vem com uma carga gigante. Muito gigante. Pode ser fator de risco para o adolescente, muito sono. Então, a gente precisa ver toda a parte fisiológica dele, né? Toda a parte emocional. Sim. Né? Ver se tá tudo bem. Ver se tá tudo bem. E combinar com esse adolescente. Você tem tantas horas por dia para dormir. Porque você precisa produzir, você precisa voltar à tua rotina. Amiguinho, vamos combinar aqui. É a mesma coisa quando as crianças estão na escolinha, que elas têm a rotina de dormir na escolinha e você vai para casa. Tem o tempo limite deles dormirem na escolinha? É de 1 horinha. Em casa também. Por que em casa você vai deixar a criança dormir 2, 3 horas? A mais do que ela já está acostumada. Vai bagunçar tudo, ela não vai entender nada. Bagunça o sistema fisiológico dela, bagunça. Eu vou fazer. Sim. Né? Então, tomem um certo cuidado dessas replicações e dos combinados com os adolescentes. Sim, claro. E isso faz parte, né? Só que aí é que tá, muitas vezes eu nem sei se nesse mundo que nós estamos atual, aí dessa nomofobia, né? Que eu já vou dizer que é para criança, adolescente, adulto, né? E até a velha guarda se enquadra em todos nós. Se a gente for ver no contexto geral, Ana, não tá focado ali mais em crianças. Mas se a gente for abranger, todos nós sofremos de nomofobia. Sim, eu vou te falar. Porque a gente se irrita se acabou a bateria do celular. Sim. Meu Deus, alguém ligou. Meu Deus, alguma mensagem importante. Entende que isso é prejudicial também? Mas eu mesma faço isso às vezes, sabe? Meu Deus, vai descarregar. Sabe? E vai descarregar. É sobre isso. Depois eu vejo, depois eu vejo e respondo todo mundo. E respondo todo mundo. Algumas pessoas, assim como eu, como você, conseguem levar com essa leveza, essa falta do celular. Sim. Mas tem outras pessoas que entram em desespero. Aí, né, entra o vício em entra celular. Outra coisa. Que daí precisa procurar uma ajuda profissional. Sim. E eu ia te falar, Dani, que eu acho que eu não sei se foi com você que eu comentei, que na faculdade nós tivemos uma disciplina específica e o professor foi levando essa situação. Foi levando. Fizemos uma disciplina com ele, depois ele voltou na mesma turma, né, com a nossa turma. E um dia ele se estressou, simplesmente assim. E eu sento sempre na frente, porque eu gosto de ficar, né? Eu já tenho uma carreira ali, e o pessoal novo senta para trás. E eu sou a única que fico na frente ali, porque eu gosto de prestar atenção no professor. Tá. Eu fico no celular, às vezes, mas é porque, poxa, de 6 horas da tarde até 11 horas da noite, 10 e pouco, é puxado. E às vezes o celular me ajuda a não dormir também, muitas vezes, né? Tá. Mas eu pego ali, respondo uma mensagem, respondo uma mensagem, E daí ele virou e falou assim um dia, o que eu anotei na lousa, na aula passada? Dani, a vergonha alheia, o meu caderno aberto. E ninguém respondia para esse professor. Gente, eu estou perguntando o que eu escrevi na aula passada. E o meu caderno aqui aberto, né? Daí ele veio no meu caderno, viu que eu tinha anotado tudo, mas eu estava com vergonha. Daí ele falou assim, gente, ninguém anotou o que eu falei na aula passada? Aí ele falou assim, você anotou sim, tá tudo aqui. Aí eu falei, não, prof, eu anotei, eu sempre anoto, só que... Ele, então, você vai falar comigo.
Daí eu e ele ficamos conversando sobre a aula. E mais 20 pessoas atrás, e eu me sentindo péssima. Aí depois ele falou assim, eu só queria dizer uma coisa, para que vocês estão aqui mesmo? Vocês estão aqui para cumprir uma tabela? Vocês estão aqui para gastar o dinheiro dos pais de vocês à toa? Que tipo de profissionais que vocês querem ser? Porque se não for para participar da minha aula, é só me falar que eu dou presença. Eu dou até nota, se vocês quiserem. E aí eu peguei, fiquei quietinha, porque ele estava chateado, com razão, todo mundo no celular atrás, a aula inteira. E daí um dia eu encontrei com ele, ele falou assim, Ana, no próximo semestre, os meus alunos serão proibidos de usar o celular, que é esse semestre agora. Aí eu falei assim, prof, com todo respeito, porque a gente se dá super bem, né? Eu me dou super bem com os professores, sou do meio e tal. Falei assim, não faça isso antes de conversar com a coordenação. Sim, de deixar pré-estabelecido. E hoje eu vou mandar uma mensagem para ele. Porque vai ter revolta. Então, mas né? hoje eu vou até mandar uma mensagem para ele dizer assim, professor, o que você falou aconteceu. Veio a lei e proibiu o uso do celular em sala de aula. Tá aí. Então, nós não temos o limite enquanto adultos também. Você está vendo que adulto também não tem limite, Ana? Não tem limite. A gente imagina que tem. Que tem. Imagina que você está lá, né? Que você acabou de relatar, numa sala de aula e subentende que somos todos adultos ali. Sim. Mas adulto até que ponto? Eu sou? Eu sou adulto porque eu vou para balada, eu vou para barzinho, eu vou flertar. Aí eu sou adulto. Mas por uma responsabilidade de construir uma carreira. Eu não sou adulto porque eu preciso ficar no telefone celular. E eu defendo a classe, porque eu venho da classe, a Ana também, desrespeitando o conhecimento do outrem. Sim, sim. Entende, pai e mãe, que é também sobre isso, também para sobre seus isso. filhos respeitarem o conhecimento do outro que está passando para você? Entende que essa lei ela não veio só para restringir a sala de aula, mas para as crianças verem que existe uma autoridade, para os adolescentes verem que existe uma autoridade, Lá em casa a gente não usa essa palavra autoridade, nós usamos hierarquia na nossa casa. Na nossa casa, eu e meu esposo somos os primeiros comandantes, a primeira hierarquia, mamãe e papai. Depois vem as filhas. Entende que os filhos precisam ver isso? Que muitas vezes, Dani, e daí eu vou te falar que isso, eu como formadora, né, porque eu também sou formadora de profissionais, docentes, enfim, sou palestrante e isso ainda me choca, porque uma vez eu fui dar uma palestra, uma formação docente para professores e gestores, gente, no município. Cara, a gente tinha viajado 10 horas para chegar até lá, com a editora, 10 horas de ônibus. Chegamos às 7 horas da noite. Dormimos, no outro dia, às 5h45, estávamos de pé para tomar café e ir para o local que ia ser a formação. Para chegar, Dani, e a pessoa passar a formação inteira no celular, eu não me incomodo da pessoa de vez em quando pegar o celular. Poxa, porque realmente são 4 horas seguidas. É igual nós aqui na rádio, né? 2 horas seguidas. De vez em quando a gente dá uma olhada no celular. Sim. Tá tudo bem. No intervalo ver o que aconteceu, tá tudo certo. Não o tempo todo, né? Não, e agora... Eu tô aqui falando com a Ana. Não, e daí a criatura me pega e faz assim pra tirar foto. Aí eu falei, gente, mas calma aí, presta atenção aqui um minuto. Aí eu parei tudo. Falei, presta atenção aqui um minuto. Como que vocês, adultos, professores, gestores, querem cobrar algo dos alunos, das crianças e dos adolescentes? Aí aquelas carinhas de cachorro que cai do caminhão da mudança. É.
E eu falei assim, eu não tô aqui para dizer que você não pode usar o celular. Não, longe Mas, disso. puxa, nós começamos às 7 horas da manhã e até agora, 10h30, você tá usando o celular? Respeito, limite. O respeito e o limite. Eu falei, você tá aqui para aproveitar a formação? Ou você tá aqui para cumprir algo que a prefeitura mandou você fazer? Aí que a gente brinca muito, né, Ana? A gente vai separar meninos e homens e mulheres e meninas. E aí eu falei assim, não tem problema, porque eu acho que eles ficaram com receio, tipo, a gente vai falar pro diretor, vai falar pro gestor. Não, pelo Falei contrário, assim, somos adultos, eu né? falei, ó, somos adultos e o que eu conversei com vocês aqui, eu vou passar para a gestão, porque eu acredito que isso precisa ser explorado com vocês, porque é a falta de limite e é muito bom eu cobrar do outro quando eu não faço. Porque Também. o pai e a mãe cobram da criança e do adolescente, mas não faz. Tá entendendo que eu sempre falo, a ponta do iceberg, ela é profunda, ela não é na superfície. Né? É muito lindo o iceberg na superfície ali. Mas vá ver o profundo. Eu preciso, mãe, pai, quem cuida, cuidadores, eu preciso ser exemplo. Eu preciso dar o exemplo, mais exemplo positivo, para eu poder cobrar dessa criança, desse adolescente, até mesmo, como eu já tenho uma jovem adulta em casa, para poder cobrar dela algo. Eu preciso ser o exemplo. Assim como seus pais foram um exemplo para vocês, para que eles pudessem cobrar algo de vocês. E hoje vocês fazem com os sobrinhos. Vocês dão um exemplo para poder cobrar desse sobrinho. Sim, e assim, na verdade... É limite. É limite, Dani. É limite, realmente é limite. Ah, mas o limite, ele é tênue. Realmente. Até onde eu consigo ir com esse limite? Até vir a primeira agressão. E agressão de todos os sentidos. Visual, intelectual, moral. Se me ofendeu, se eu me sentir desconfortável, você ultrapassou o meu limite. Sim, claro. E você ensina isso para a criança. Sim. Aí que é a linha tênue do limite. Sim. E eu vou contar, porque eu gosto do programa Eduquimaização, porque a gente fala e dá exemplo, né? E eu acho isso muito interessante para você, pai, mãe, que os nossos ouvintes aí. O que aconteceu na clínica agora esses dias? Eu fui falar com um paciente, adolescente, né? Daí eu falei assim, Aí eu falei só, desculpa, gente, desconcentrei aqui. Aí eu falei assim, tá, e aí, você tá animado para começar? Você sabe que não vai poder usar o celular e tal, não sei o quê. Ele falou assim, mas eu acho isso engraçado, porque eu não posso usar, mas o professor pode ficar no celular, falando o tempo inteiro, vendo os sites, vendo... né, as coisas. Eu falei assim, interessante isso, mas você tem que ser o exemplo. Eu falei para ele, eu tô falando sobre você. Eu não tô falando sobre aquele professor. Aí ele ficou parado me olhando. Ah, tá, entendi. Eu falei assim, eu tô falando sobre a sua rotina, porque é você que eu tô atendendo, então eu tenho que me preocupar com você. O professor, ele vai ter outra pessoa para monitorar. E é isso que vai acontecer, né, Ana? As crianças, dia 5 aí, vão voltar para sua rotina normal e elas vão cobrar a equipe de dentro da escola. Se alguém da equipe, eu não sei como está sendo para os profissionais de dentro das escolas, como que eles vão lidar com essa situação. Se de repente um adolescente, uma criança vê um profissional com o telefone na mão, automaticamente eles vão falar, mas vocês não guardaram o seu? E daí, contrapartida, esses profissionais já estão prontos para receber isso? Então, entre aspas, gente, essa crítica
de uma criança, de um criança. adolescente? E isso é algo, Dani, que nós precisamos desconstruir, sabe? Isso eu venho falando com os profissionais há algum tempo. Porque é desmistificar mesmo. Por muito tempo, o professor, durante a nossa história, ele foi a figura principal. Sim. Ele foi o detentor do conhecimento, ele foi o detentor do respeito, ele foi detentor, enfim, de tudo ali, né? E hoje não, hoje o aluno, ele tem uma figura também dessa detenção, Sim. né? Ele pode falar, ele tem voz para se comunicar, para falar, para chamar atenção, igual como chama a dele. Então, assim, esteja preparado. É isso que eu falo, esteja preparado. Assim, as minhas filhas, dando esse exemplo de estar preparado, as minhas filhas, eu vou contar da mais velha, porque a mais nova a gente está construindo isso nela agora. Mas a mais velha, a gente sempre falou para ela, resolva suas situações escolares dentro do âmbito escolar, que eu não tenha que ir até lá. Mas por que, mamãe? Porque se eu for até lá, você vai ficar com vergonha e a escola também vai ficar com vergonha. Porque se há um problema, você tem que resolver. Por quê? Porque é você que passa a maior parte do tempo lá. Claro que se te machucarem, interferirem, independente do quadro, eu vou munida e bem armada para essa escola. E ela sempre resolveu os problemas quando ela teve o discernimento dela, que a partir dos 12 anos dela, começou o discernimento dela falar para o professor. Teve até o caso de uma, não vou citar o nome da escola, mas é a segunda que cobra bastante aqui em Curitiba e que só quer ver resultados para vestibular. Já sei até qual é. Ela estava nessa escola, né? E uma das professoras de matemática começou a ignorar situações dela dentro da escola. E ela é uma aluna, assim, que só tira 9 e 10. E isso até hoje na faculdade, tá? É o meu orgulho dizer isso. Que ela se dedica mesmo ao estudo dela, né? E daí ela veio. Mãe tem alguma coisa errada, mãe tem alguma coisa errada, papai tem alguma coisa errada. Eu sou burra mesmo? Ela começou porque a professora falou, ai, você é burra, você não entende isso que eu acabei de falar. Aí, né, eu falei, filha, você quer que eu vá lá com o teu laudo, porque ela é laudada, né, ela tem TDAH, né? E assim, quando a gente descobriu, ela precisa não só se focar em uma coisa, ela precisa de mais coisas para ela se focar em uma só. A Maria Eduarda. Então, ela consegue ver... Eu sou assim. Né? 360, tá legal. E Sim, né? foquei Mas ali. É ela. Quando a gente descobriu isso, a gente levou para a escola, falou, papapá. E essa professora foi totalmente negligente com ela. Deu, filha, você quer que eu vá lá? Mãe, eu vou tentar mais uma vez. Argumentar com ela. Se eu ver que ela não me escuta, eu vou lá na coordenação. Porque até então eu não fui na coordenação, mamãe. Beleza. No dia seguinte, tá eu lá no meio de uma reunião. Te ligam. A coordenadora me liga. Mãe, precisamos conversar, porque a sua filha veio aqui na coordenação chorando. Oh, meu Deus. Fui até lá. Eu falei assim, mas hoje eu não consigo. Deixei a escola de molho. No dia da família, que acontece nessa escola, Sim. Eu fui até lá, conversei com a coordenadora. Da coordenadora, foi aquela professora. Eu fui até a professora. Conversei com a professora. A minha filha estava errada. A sua filha é autoritária como você. Deu não. A minha filha, ela sabe resolver os problemas dela. Ela está sendo criada para isso. E resolveu o problema dela lá e coisa e tal. Voltando para a atualidade, como é que esses profissionais vão resolver esse problema do celular? Eles não estão preparados. Não sei se vão resolver, Dani. Porque, né? na verdade... E eu tô assim... Vou falar igual o nosso diretor falou. Tô rezando muito para que nenhum dos profissionais, quando comece essa jornada, fiquem com o celular na mão. Para não ter briga. Para que
uma adolescente como a minha, ou como tu, hoje está muito mais. Eles dão de dedo e falam mesmo com os profissionais. Não tem atrito. Sim. Porque vai se gerar um atrito. Vai se gerar um atrito. E é algo assim que eles prestam muita atenção. Se eu não posso, o outro também não pode. Né? Então a gente tem que cuidar com essa lógica, com essa estrutura. Eu acredito que muitas escolas já estão passando aí por formações, por orientações nesse sentido. Até mesmo o meu paciente falou assim, tá, é porque eu usava o meu celular muitas vezes para falar com a minha mãe que eu não estava bem. Eu falei, tá, mas a escola tem telefone para isso. Ah, mas eles menosprezavam a minha dor. E aí, o que você responde? Antes, né, as crianças acham... A Dani até continua. As crianças acham que antes do celular não existia nada para nós, né? Para nossa geração. Mas como que a avó, que é minha filha mais velha, mãe, mas como que a avó falava com você na escola? Ué? Pegava o celular discado lá, ligava na escola e perguntava, a fulana tá bem? Aí iam até, porque isso é verdade, iam até a sala de aula onde eu estava, ou o meu irmão, que minha mãe, o meu irmão sempre foi uma caixinha de doença, tadinho. Mas ele teve uma fase, né, da infância dele que o meu irmão só ficava doente, era mais no hospital do que em casa. Mas enfim, graças a Deus passou e hoje ele é o cara que ele é lá. E a minha mãe ligava para a escola e a coordenação, a diretora e até a sala de aula verificava o fulaninho. Voltava e falava, é assim, nós não tínhamos celular para falar com mãe e pai. Entende que era dessa forma? Se voltar a retroceder isso, as crianças vão ver. Vão fazer isso. Se a mãe realmente... Ai, meu filho tá com febre, meu filho tá doente. Ele teve uma noite assim. A mãe liga na escola. Sim. E vai ter um profissional, um cuidador de pátio, uma secretária, que vai até o local e vê se a criança está bem ou não. Sim. No caso que validar dor, aí vai muito do que a criança está acontecendo ali. E se realmente esses pais estão falando, meu filho está com alguma dor, meu filho está com tratamento, meu filho isso, meu filho assado. Sim, e isso é uma coisa que, pelo menos eu, né, eu sempre falo isso em casa e é sempre uma discussão, porque eu acredito que você não tem como mensurar a dor do outro. Não, o que é leve para mim não é leve para Ana. O que é intenso para Ana não é intenso para mim, então não tem como balizar ali, né? Por exemplo, uma vez eu fiquei chateada porque a minha sobrinha estava sentindo dor e daí uns disseram, não, mas não é tanto. Gente, vocês não estão... Eu fico mal, me dá um desespero até, sabe? De querer ir, né? E resolver isso e enfim, dar uma solução para aquilo, né? Então, assim, eu acredito que as escolas, de forma alguma, fazem isso para prejudicar uma pessoa. Eu não quero crer nisso, né? Eu também não. Então, assim... Aquela cara de que você fica assim, só tudo bom? Então, assim, a gente precisa ter essa cautela e as escolas, elas passam por uma formação, né? O que eu falei para o meu paciente, eu falei, jamais. Veja, às vezes, para você pode ser algo que vai te assustar, mas para quem está ali, para o enfermeiro não vai resolver e tal, né? Então tenha calma, tenha cautela. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque, como a Dani falou, nós vamos entrar numa era em que nós duas já passamos por isso, né? Eu até brinco, vai ter o telefone discado de novo. Vai ter o telefone discado de novo. Gente, como era engraçado, né? Fulana! Daí a gente se encolhia, tô aqui.
Tá tudo bem, pode avisar minha mãe que eu tô legal. Não, e às vezes você tava bem lá, tranquila, chegava a coordenadora Ana, vinha aqui, ia aquele Todo gelo. mundo achava que a gente tinha culpa de algo, mas não, era só porque a mãe tava com uma certa cautela com a gente. Sim, então era muito engraçado. Porque eu, por exemplo, né, agora a gente saiu um pouco do assunto, mas daqui a pouco já tá acabando o programa também. Eu, como tinha que tomar medicação da asma, geralmente eu já saía da sala, né? Mas tinha vezes que eu dizia, putz, será que eu aprontei alguma coisa? Deixa eu recapitular aqui, né? Não, era só a mãe preocupada, querendo saber se estava tudo bem. E você ia lá fora e dizia, não, tá tudo bem, pode avisar. Porque não podia expor a santa criatura que estava dentro da sala. E daí lá a gente saía para conversar com o coordenador. Então é isso que vai acontecer. Não é uma... Não vai, claro que a princípio está sendo muito doloroso para os adolescentes e para as crianças pensarem nesse contexto. Mas veja, se a gente de repente dá uma reportagem, dá uma palestra, dá uma fala sobre isso que nós estamos falando hoje, da nomofobia, talvez entre algo no campo deles, que realmente não é prejudicial. Então, é por isso que está sendo vetado nesse momento. Porque crianças e adolescentes são muito... Por quê? Toda hora, por quê? Por quê? Por que você está tirando isso de mim? Por que eu sou proibido disso? E não falam o porquê. A partir do momento que tem esse contexto, que seja feita uma palestrinha, que seja falado... Não vou dizer que vai acontecer, mas talvez eles diminuam, começa a criar o seu próprio limite. Fazer sentido, né? Para criança e para adolescente, gente, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Para nós também. Eu não sei você, mas eu sou extremamente sistemática. Se não tem sentido, eu não faço. Eu fico olhando na cara da pessoa e não faço. Tem que fazer... Fala um pouquinho. Sentido. Tem que fazer sentido, sabe, gente? Não é assim de não fazer sentido. Adolescente, criança que está começando a sua jornada, precisa fazer sentido. Exatamente, tem que fazer sentido. E até eu, por exemplo, eu sou muito sistemática. Então, se você disser para mim, já de cara, o que é um e o que é o outro, beleza, o porquê, qual que é o objetivo, o porquê disso, para mim tá tranquilo, entendeu? E para muitas pessoas funciona assim, né? E antes de terminar o programa, eu só queria falar algo que você comentou, que é sobre a televisão, né, dentro do quarto. E isso é você também estimular uma tecnologia. E depois você vai lá e tira essa tecnologia. E daí a criança fica com aquela cara, por que tirar? Por que tirou? O adolescente, por que tirar? Por que tirou? E eu fui uma criança que eu optei. Entendeu? Meus pais disseram, não, a televisão é só no nosso quarto, eles são hierarquia, né? No nosso quarto e na sala, porque é na sala que nós vamos reunir todo mundo. E você acredita que até hoje eu não faço questão de televisão? Eu não tenho televisão no quarto. É assim, a nossa filha agora, né, depois que ela passou no ensino médio, agora na faculdade, ela falou assim, eu posso pôr uma televisão no meu quarto? Eu posso ser adulta? Óbvio, né? Então agora você sabe o teu discernimento, então você sabe até onde você tem que ir. Então beleza, vamos colocar uma TV no seu quarto. Mas foi depois que ela terminou o ensino médio, entende? Sim. Que tem um porquê. Sim, tem um porquê. E às vezes você vai optar, quero ou não quero. Lá na casa da avó... Me faz necessidade? Né, na casa da avó não tem TV no quarto e tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu acredito que nós precisamos deixar claro qual é o objetivo e o significado disso, né? Olha, nós estamos passando por uma fase da nomofobia, né? Então nós precisamos que acontece isso. E nós precisamos de você enquanto aluno aqui conosco. Sim. Ponto. Se tiver esse diálogo, não vai ter estresse. Não vai ter estresse. E dentro de casa também, por favor, mães e pais e afins aí. Reforcem isso, né? Reforcem isso. Nós estamos agora aí, assim, 4 minutinhos para acabar o programa, Dani. Então, assim, só dar esse reforço para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Que tenham paciência,
que tenham persistência, que estejam presentes nesse momento, porque vai ser novidade, tanto para o seu filho, para sua neta, para seu sobrinho, quanto para a escola também, que vai perder uma ferramenta importante, sim, pedagógica, para estar trabalhando dentro da sala de aula. Sim. Né? Então eu vou passar as últimas palavrinhas do programa de hoje para Dani, e daí depois eu falo para nós fecharmos. Dani. Gente, informação, coesão e insistência. Insistam na qualidade de vida da família e dos seus filhos. Sim, é exatamente isso. E até eu comentei, né, em casa, que cada vez mais nós, profissionais, nós pais, precisamos buscar essa qualidade de vida, essa saúde mental. Né? Por que está acontecendo tanta coisa hoje na nossa sociedade? Porque estamos cada vez menos com saúde mental e cada vez menos com qualidade de vida. Então, é um tempo em que nós precisamos parar para analisar as estratégias, tomar consciência e refazer isso tudo para acontecer lá na frente. Estamos no começo de 2025 e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, claro. Tudo vai se organizar, tudo vai entrar nos eixos que deve ser, né? Sim. Da forma que deve ser. Sim. Então, uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana, aproveitem bastante, diminuam o uso da tela, vão aproveitar a família, os amigos, né, os familiares aí para passear no parque, para andar no shopping, tomar um sorvete, que Curitiba está quente. Verdade. Aproveitar um milkshake, um suco, uma água, o que seja, mas aproveitem com qualidade esse tempo. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.